Esdras capítulo 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel: os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe. Dos filhos de Jesuá, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgade, 1222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater e de Ezequias, 98, os filhos de Bezai, 323, os filhos de Jora, 112, os filhos de Hassum, 223, os filhos de Gibar, 95, os filhos de Belém, 123, os homens de Netofá, 56, os homens de Anatote, 128, os filhos de Asmavete, 42, os filhos de Kiriate, Arim, Sefira e Beerote, 743, os filhos de Ramá e de Geba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e de Ai, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Magbis, 156, os filhos do outro Elão, 1254, os filhos de Harim, 320, os filhos de Lode, de Hadid e de Ono, 725, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Senaá, 3.630, os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973, os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazur, 1247, os filhos de Harim, 1017, os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Rodavia, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, de Ater, de Talmon, de Acube e de Atita e de Sobai, por todos 139. Os Netinins, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebiná, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Haná, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necod, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Hacufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tema, os filhos de Nezia, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Razebaim, os filhos de Ami, os filhos todos Netinis, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tela, Mela e Tel Harsa, Queruba, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobia, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomou a mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não acharam nela, pelo que foram tidos por imundos, foram rejeitados do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comesse das coisas consagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.000
360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435. Os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo da casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar, conforme ao seu poder, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dáricos, e em prata 5.000 arratéis, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, e os netinins nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades.